Fala galera, começando mais um Alavancar Podcast. E o episódio de hoje é para fechar nossa série sobre política, né? Sobre voto consciente. Então, assim, fechando essa série, a gente convidou aqui duas pessoas que são especialistas no assunto, que a gente vai estar conversando sobre a importância de você ter consciência do voto, de você poder, ao chegar lá na sua urna eletrônica, você ir pensando, independente de qual seja a sua escolha. Então tá aqui comigo Kimberly Carvalho. Oi, Kimberly, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Queria dizer que eu não sou especialista. Acho que preciso de um pouquinho mais para ser especialista. Mas a gente estudou um pouquinho, acho que a conversa vai ser boa. Acho que a gente pode trazer, eu posso trazer algumas coisas que podem ajudar outras pessoas. E eu acredito que a troca aqui que vai ser mais interessante, né? Maravilha. Temos também aqui com a gente a Raíssa Xavier. Oi, Raíssa, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Queria agradecer a vocês pelo convite de estar aqui, pela confiança também. Como a Kimberly falou, nós estamos aqui para ajudar e para trocar mesmo ideias, né, daquilo que nós conhecemos durante a universidade, durante o nosso tempo de estudo. E é isso. Antes da gente começar exatamente entrar dentro do assunto, eu queria saber, você falou de universidade, vocês têm uma coisa em comum, vocês têm a mesma formação. Qual a formação de vocês? Então, nós somos formados em Relações Internacionais. A gente até se conheceu um pouco por causa disso, né? A gente chegou a trocar um pouco sobre a área, informações. É um curso bastante amplo, ele envolve realmente política também, mas a gente aí não se limita só a isso. Mas eu acredito que alguma coisa da nossa visão aí das relações internacionais possam ajudar em relação à consciência de voto, né, Raíssa? Isso aí. Estamos aí para isso. Muito bem. Então, meninas, eu queria saber de vocês o seguinte: a gente está num período em que. Período de eleição é sempre um período bastante complicado, né? Um período em que as pessoas elas deixam as emoções ficarem à flor da pele, né? A gente, independente de qual seja os lados que elas escolhem, então, dos últimos tempos isso aí acabou ficando cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais efervescente, né? Então, desde sempre, né, a gente precisa entender que as pessoas elas precisam ter consciência, sabe, nas escolhas dela, no que elas vão fazer, em quem elas vão votar. Então, assim, mas tá. O antipolítica tem sido uma pauta muito grande. As pessoas têm rejeitado qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo que seja sobre política, entendeu? Então eu queria saber de vocês o seguinte: necessariamente, o que é voto consciente na mente de vocês? O que é voto consciente? Primeiro, vou começar como você já tinha falado, eu vou começar com a Raíssa. Aham. Raíssa, o que é voto consciente na sua percepção, Raíssa? O voto consciente é o voto em que você não se limita àquilo que você vê nas redes sociais, ao que você vê nas mídias sociais, né? E você toma aquilo como verdade absoluta. O voto consciente é a partir do momento que você pesquisa em sites seguros, como, por exemplo, o TSE, onde as propostas dos seus candidatos estão lá disponíveis para você estudar o que eles têm feito, quais são as propostas, o que eles fizeram de política durante a vida pública deles. E o voto consciente, para mim, é isso, né? É a pesquisa real dos fatos. Kimberly? Quando eu penso em voto consciente, eu penso muito na relação em que a gente tenha essa proximidade com a política, né? Você falou, tem muitas pessoas que são antipolíticas, né? Que elas não querem mais ouvir sobre isso. Mas a verdade é que a política ela interfere em tudo. Absolutamente em tudo. Né? Ele interfere ali no churrasco que você vai ter na sua casa, nas compras, na conta de luz, na conta da escola, do seu filho. Tudo isso, o tipo de educação que ele está tendo, o tipo de saúde. Então, a política ela está em tudo, absolutamente em tudo. Para pessoas que não querem tanto, talvez, terem às vezes até um trabalho de pesquisar, de ler cada proposta, que eu acredito que seja muito importante. Você ter atento a cada fala, a que tipo de promessa, a que tipo de campanha está sendo feita por cada candidato. Mas se a pessoa não tá muito interessada nisso, no mínimo, para ter um voto consciente, no mínimo, ela tem que avaliar a vida dela. Como que tá a vida dela? Tá satisfeita com a vida dela? Tá satisfeita com esse tipo de Brasil que a gente tem? Tá satisfeita com o seu município, o que os seus candidatos estão fazendo, com o governo? Sabe?
essas pessoas olhem para suas próprias vidas. Que tipo de mudança a gente gostaria de ter? Então, pensar nesse tipo de mudança que você gostaria de ter e votar consciente de que, pelo menos, você está tendo um pouco de esperança de que aquela pessoa que você está votando ali, você está elegendo, aquela pessoa pode ela proporcionar isso, porque essa é a função dela, né? Com aquele cargo político público, né? Então, eu acredito muito que, às vezes, as pessoas, infelizmente, acontece de trocar o voto por causa de um emprego, promete um emprego dentro da prefeitura, dentro de algum lugar, promete, sei lá, não sei quantos tijolos para sua casa. Infelizmente, existe isso ainda, né? E as pessoas deveriam considerar mais a sociedade por um completo, né? Aquilo ali inteiro. O que adianta você vender o seu voto por uma questão individual, você tem algum ganho individual quando você elege, no fundo, aquela pessoa que está se elegendo ali para aquele cargo público, ela, ao longo prazo, ela não vai te trazer nenhum benefício social, né, econômico, sabe? Vai te trazer mal-estar na vida, e nem para ela mesma, nem para a comunidade inteira, né? Então, esse é o tipo de consciência que uma pessoa deveria ter. É o mínimo, né? E para mais, é isso que a Raíssa falou, eu concordo completamente. A gente tá... Eu concordo com a visão de vocês duas, só que quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente não tem historicamente a cultura... Eu acho que isso bate muito a cultura de leitura é rasa, sabe? Então isso influencia, porque não tem como a pessoa pesquisar se ela não ser pelo menos minimamente adepta à leitura, porque ela tem que ler a respeito, sabe? Então que é aí que o consciente ele é trabalhado, sabe? O consciente. Então, quando eu olho e penso em voto consciente, eu penso muito assim também. As pessoas, como vocês falaram, elas precisam saber o que elas estão escolhendo. Se de fato aquilo dali diz respeito à realidade onde ela tá, onde ela vive, o que ela tá fazendo. Porque não adianta a gente chegar e dizer, tudo que tá aí não presta, que não sei o que. Tá. Mas se esse tipo de coisa é uma escolha consciente, a pessoa precisa fazer essa pergunta. Porque às vezes também. Às vezes a pessoa não escolher em ninguém, não votar em ninguém. Eu tava conversando hoje, era com o meu barbeiro. Ele tava falando isso, cara, eu não vou votar em ninguém esse ano, não quero votar em nada, nunca foi minha praia. Mas eu perguntei, mas por quê? Cara, por questão disso, daquele, ele foi dando os pontos dele, sabe? Então é uma consciência também, de certa forma. Só que aí existem contextos e contextos, correto? Então, no contexto dele, até onde ele viu, por causa de tudo que ele vivenciou, ele de forma consciente escolheu apertar 00, sei lá o que ele vai fazer. Eu particularmente, eu sempre eu acabo colocando, mesmo que seja contraponto, eu acabo escolhendo um ou outro ali na hora, mas enfim. Então vocês já responderam a que seria a minha segunda pergunta, dentro da pergunta sobre o que é voto consciente e como votar de maneira consciente. Vocês já responderam, que vocês brilhantemente já falaram, né? Eu vejo muito isso que a Kimberly falou. As pessoas elas acabam trocando muito o voto delas, mas vocês não acham que isso daí tem muito a ver também com a realidade delas? Porque veio um dos nossos entrevistados aqui dessa série, ele falou muito, muito sobre isso, sabe? Sobre, às vezes o cara tem muito cara gente boa, assim, que o cara parece que é gente boa e vai lá dar uma cesta básica, daquilo dali. Então, como que trabalha, sabe? Como que a gente consegue trabalhar, fazer com que as pessoas elas tenham consciência do que elas estão escolhendo, sem estar fazendo necessariamente uma espécie de proselitismo, de trazer elas para nosso campo ideológico, por exemplo, porque às vezes a pessoa só pensa diferente, ela só precisa ter consciência do que ela está pensando. O que vocês acham disso? Pode começar aqui. Cal, eu quero entender, tipo, que a pessoa que recebe alguma coisa, você tá falando que é um tipo de consciência do que ela tá vivendo naquele momento, né? É isso? Também, só que às vezes ela não consegue, pelo menos assim, identificar
que, número um, que aquele tipo de prática é uma prática que ela tá vendendo, o voto dela. E 2, de repente, a gente não sabe qual que é da pessoa que tá mandando. Então, isso dependente dos lados, gente. Seja direita, esquerda, centro. Que a pessoa que tá fazendo isso, tentando comprar aquele voto, na verdade, pode ser uma atitude até boa. Exato, ela pensa dessa forma e ela pensa ali ela tá com fome, a pessoa tá com fome, tá passando por necessidade. Então, a pessoa que vai estar ajudando ela, necessariamente, ela vai estar... dando um voto pra essa pessoa, sabe? E a pessoa pode ser eleita e pode fazer, pode não fazer também. Mas só que isso é um risco muito grande, correto? Eu tô errado, eu tô equivocado? Eu acredito assim, se nesse sentido da pessoa propor a compra do voto, né? Esse candidato aí que tá tentando propor isso, a gente tem que ver o limite ético dele, né? É o tipo de ética que ele vai estar tendo. Se ele não tem um mínimo de ética na hora de tentar se eleger, será que ele vai ter ética enquanto um político eleito? E se realmente ele é uma pessoa preocupada com o social, com a pessoa que, infelizmente, é muito pobre, que precisa de uma alimentação, precisa de alguma coisa para sanar aquela demanda que ela tem, por que só se fizer só dentro daquele período eleitoral? Uma coisa é você fazer isso constantemente. Outra coisa é você tentar fazer isso só durante o período eleitoral. Então aí tem um jogo de interesse muito claro que está realmente mexendo com uma coisa muito importante, que é o nosso sistema de governança dos governantes e mexendo aí no exemplo que você deu com a fome. Né? Que eu acredito que seja um jogo ainda muito mais baixo do que isso. A pessoa que ela aceita, a pessoa aceita porque ela precisa, né? Ela precisa realmente, mas não necessariamente ela tenha que seguir com aquele voto, né? Também. Eu acredito nisso, porque se a gente conseguir ter um mínimo ali daquela pessoa pensar mais no coletivo, no social, no que aquela pessoa que tá dando aquela coisa oferecendo. Mas se ela conseguir pensar no coletivo, no que aquela pessoa pode fazer por todos, a gente já ganha bastante, inclusive ela mesma, né? É claro, mas agora é claro que se você ali tentar meio que usurpar daquela necessidade da pessoa, a pessoa precisa. Quem tá sendo o mais errado na história é quem tá tentando ali, de alguma forma, jogar com isso, né? Eu acredito. Então, Raíssa, como é que a gente consegue trabalhar na consciência da pessoa de que ela tá fazendo ali é uma venda do voto dela? Porque, tipo assim, é muito complicado, né? A gente lidar quando o fator necessidade como é que eu posso dizer, né? A prioridade da pessoa ali no momento. Ela vai lidar com o imediato dela, né? Então, como é que a gente consegue trabalhar isso? Então, nós vemos que diversos candidatos surgem, mas nenhum candidato surge do nada. Eu acho que temos muitos exemplos na periferia mesmo, com muitos candidatos que já ajudam, seja na área da educação, seja na área alimentícia, que seja. E por isso a gente consegue observar já o que eles têm feito. Então, é muito importante essas pessoas que estão procurando candidatos em quem votar, observar isso. O que meu candidato fez? Ou meu candidato ajudou, mas ajudou desde quando? Ajudou do nada? Ajudou dando uma coisa para um número de pessoas ou tem ajudado no todo? Tem procurado ajudar a comunidade por completo? Então, é importante a gente analisar isso. As pessoas que nós vamos votar, o que eles têm feito de política, né? A gente está votando em pessoas que vão fazer política para a gente. Política é tudo que rege a sociedade. O que eles têm feito para ajudar a sociedade como um todo? Ou seja, a nível estadual, ou seja, mesmo a nível de bairro mesmo. E eu acho que é importante a gente começar a analisar esses pontos. Porque isso explica muita coisa, esse tipo de prática, porque a gente olha, né, quando a gente vê lá principalmente nas eleições municipais, a gente vê uma série de pessoas que a gente sabe, que eu até falei aqui com um dos convidados aqui, né, que
sobre isso. Cara, tem gente ali eleita que, meu irmão, não é possível que esse camarada ou essa camarada esteja eleita, porque a gente tem provas concretas aí, olha, o TRE lotado, o Ministério Público lotado aí de denúncia contra o cara, entendeu? Historicamente, de vários, de coisas, até crimes mesmo, sabe? E o cara tá lá, entendeu? Então, assim, por que o cara tá lá? Porque o cara é popular, o cara é gente boa, o cara sabe falar, o cara conseguiu decifrar uma coisa que é extremamente importante, que na minha opinião, é tentar fazer o que as pessoas que são mais conscientes, eu digo, que se colocam, né, como proposta de querer mudar a sociedade pela política, pela via da política partidária, é falar a língua do povo, cara. A língua do povo, saber lidar com o povo, que não adianta nada. A gente também, né, e por exemplo, assim, eu digo mais no meu caso, eu nunca na minha vida eu vou querer, nunca, até deixar de registrado aqui, nunca na minha vida eu vou querer me candidatar a qualquer coisa que seja, porque não vejo como a minha vocação, entendeu? Mas a minha vocação que eu vejo, assim, sei lá, tá gerando, sei lá, consciência, influência, seja pelas ciências sociais, seja pelo campo acadêmico, enfim, qual que seja a vertente do lado em que esteja sendo usado para gerar consciência. Mas, cara, como é que a gente, né, que, eu não sei, vocês pretendem algum dia na vida se candidatar a alguma coisa? Eu já pensei no início da universidade, mas eu já desisti. Já desistiu? Eu também já pensei, mas eu falei, não é pra mim não. Então a gente tá no mesmo barco, né? Aí Todo mundo já considerou, né? A gente tá no barco. Eu acho que faz parte, né? Quando a gente tem algum tipo, sei lá, a gente acaba considerando, mas a política partidária, pelo menos no meu ver, e pelo visto estou vendo que o de vocês também não é o campo. Mas, cara, mas existem formas de gerar consciência, sabe? Principalmente, assim, eu acho que tem muita ausência de consciência nas áreas em que precisa ser plantado consciência, cara. Sei lá, voltar à base, de certas pessoas voltarem à base, certas pessoas ou certas visões, sei lá, políticas e ideológicas darem mais ênfase à questão social, não deixarem que o outro lado fale muito, e vice-versa também, um lado falar mais sobre questões de questões econômicas, mais de liberdades de financeira, porque, cara, não tem como, a pessoa não ter grana, não ter nada, não vai ficar falando N coisas, N motivos. Então, assim, com tudo isso, eu queria saber de vocês o que a gente já falou, mas agora falando de algo mais específico. O que a política tem a ver com o povo, sabe? Propriamente dita. Pergunta parece ser redundante, parece ser simples, mas ao mesmo tempo não. O que a política tem a ver com o povo? Raíssa. Kimberly sabe responder essa melhor do que eu. Sabe? Por que será? Não, antes de entrar nisso, tem a ver, né? Mas enquanto você estava falando, eu pensei que acho que parte da nossa conversa, ela não pode partir só do princípio de... A gente não pode cair no pecado de culpabilizar o povo por não ter consciência, né? De culpá-los por não ter consciência. Exatamente. Isso aí. Né? Porque existe um sistema, infelizmente, e a educação está nisso, de deixar cada vez as pessoas menos com senso de crítico, com senso analítico. Enquanto pior for a educação que nós tivermos para as crianças, para os adultos, maior essa falta de consciência será, automaticamente, né? Então, o que a política tem a ver com o povo? A gente precisa, as pessoas que já têm algum tipo de consciência, dessa análise crítica como a gente, pessoas que já pensam a respeito da política e sabem a importância da política, nós temos que levantar essas bandeiras e eleger pessoas que vão investir cada vez mais na educação para que a gente possa se tornar um povo cada vez mais crítico e analítico, né? Então, a política tem a ver com o povo nisso, né? O político, o tipo de governo, o tipo de política pública, ela vai influenciar diretamente no tipo de povo que a gente vai ter como um povo ali
aquele povo eleitoral que vai poder eleger pensando bem, não pensando só em si mesmo, mas pensando aí em tudo na sociedade, o tipo de valores, o tipo de princípios que quer, sabe? Mas com uma análise mais aprofundada, não só questões de redes sociais, não só mensagem no Zap, sabe? Né? Então, começa daí, né? O político vai ter que influenciar na educação, para a educação influenciar no político. Né? Cara, a nossa tentativa aqui do nosso canal, do nosso podcast, tá até lá na nossa descrição lá, trazer histórias inspiradoras para que as pessoas possam enxergar na superação, né, no sucesso dessas pessoas, uma motivação delas conseguirem também, entendeu? A gente abriu essa série, né, sobre voto consciente, né, e resvalando na política, fugindo muito do nosso nicho, porque a gente viu muito a necessidade de que o seguinte, parte mesmo disso daí, cara, qualquer relação pessoal é uma relação política. Ponto. O que existe é a política partidária, existem outras formas políticas, mas a forma como a gente lida é uma forma política. Isso que a gente conversando sobre qualquer assunto é política, sabe? E, cara, vocês falaram numa situação que eu acho que é o grande, ao meu ver, cara, e também é muito complicado lidar com isso, que é a questão da informação. A gente vive a gente vive uma era em que, número 1, é muito difícil das pessoas conseguirem uma informação que elas tenham, que não seja muito enviesada, porque depende muito do veículo na qual ela procura, isso é fato também, entendeu? Mas existe também, cara, um desapego completo a qualquer tipo de veículo de informação, sabe? E as pessoas acabam se deixando levar, exatamente, são as mensagens do Zap, entendeu? São as fotos nada a ver. Então, assim, as ditas notícias falsas, as tais das fake news, e isso daí foi forte das últimas eleições de 2018 para cá, nas municipais, enfim, e todos os lados, não teve lado nenhum que saiu inocente nessa história. Todo mundo falou de todo mundo e usou de coisa falsa para poder responder o outro. Isso, cara, é uma tragédia, né, gente? Vamos lá, né? É complicado, né? Como é que lida com uma situação em que, tipo, as pessoas, sei lá, a impressão que eu fico é que as pessoas se acostumaram mesmo com a realidade da mentira, sabe? Não interessa mais o que a verdade é, elas querem ouvir, realmente se apegaram à mentira. Dependente do lado, né? Como é que a gente faz isso? Como é que luta com isso, gente? Vamos começar. Eu sempre falo, onde eu estou, que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê na internet, com aquilo que a gente também deixa na internet, né? E, por exemplo, eu costumo seguir pessoas em que eu acredito no que as pessoas pregam, no que as pessoas carregam, e eu tento sempre filtrar tudo aquilo que eu tenho consumido nas redes sociais. Por exemplo, eu como, né, atuante na área da política, na área de relações internacionais, procuro sempre seguir pessoas que eu acredito, que eu sei que tem realmente um conhecimento na área, portanto, eu vou ler algo que a pessoa ali postou, mas eu vou saber realmente que eu posso confiar até certo ponto também, não é uma verdade absoluta, mas eu posso confiar porque eu acredito naquilo que a pessoa carrega com ela. Então, eu acho importante para essas pessoas que realmente acreditam em tudo que elas veem na internet, tentar filtrar mesmo no que elas têm consumido mesmo, em que pessoas elas têm colocado sua confiança na internet. Eu, por exemplo, na parte de política mesmo, quem eu tenho seguido são os meus professores da universidade, são pessoas que realmente atribuem conhecimento para quem eu sou, para que eu carrego, e tento seguir pessoas que realmente me influenciam positivamente, que realmente possuem conhecimento para me agregar em algo. Então, para eu ficar um pouco longe dessas notícias falsas, eu tento realmente seguir veículos. Não são qualquer tipo de veículos
que a gente vê por aí, né, no Twitter, no Instagram, que esses sites de fofoca aí falam sobre famosos o tempo todo, aí do nada surge, estoura uma guerra em algum lugar do mundo, eles são os primeiros a noticiarem e às vezes pegaram algo que acabaram de ver, nem sabe o contexto. Pega um recorte só da parada e Né? coloca. Já acha que é aquilo, mas aquilo já existia antes, já estava sendo desenvolvido antes, não aconteceu do nada. Então a gente tem que ter cuidado realmente quais portais a gente tem acessado, né? Então realmente procurem veículos seguros de notícias. E essa é a minha dica que eu deixo pro pessoal. Dica da Raíssa, gente. Dica da Raíssa. Cara, eu Enfim. tenho uma coisa pra falar sobre isso, que existe índices democráticos, né? Você consegue medir o quanto democrático é um país. E um dos pilares de uma democracia é o sistema de mídia, de comunicação, de informação do país, tá? Quanto mais livre é que ele é, quanto que ele não é controlado, né? Essas coisas. Esse é um ponto pra gente bater. Então, o quanto existe... Qual o problema do fake news, né? Dessas notícias que a gente recebe aí totalmente tendenciosas. E assim, toda notícia é tendenciosa, não tem como a gente tirar isso. Ah, qualquer notícia é neutra. Não existe isso. Toda notícia, vai ter algum nível de parcialidade, tá? Ela vai tender para algum lado. Mas existe um fenômeno agora com esse em relação a fake news, que é o movimento de pós-verdade. Ou seja, uma mentira é tão difundida, que ela vira uma verdade. Ela vira em si mesma uma verdade, né? A gente pode até analisar isso em contextos de que grandes mentiras viraram objeto de pesquisa. Porque elas viraram aquele contexto de... Elas mexeram com todo aquele contexto social, com todo o movimento político, sabe? No momento que qualquer governante ele lança uma mentira dessa e as pessoas começam a acreditar naquilo, elas começam a se tornar uma pós-verdade. E mesmo que a gente saiba que aquilo é uma mentira, aquela mentira vai se tornar um objeto de pesquisa. Porque as pessoas... Elas influenciaram o caminho delas, influenciaram a atitude dela, o comportamento dela em cima daquilo que foi dito. Mesmo que depois seja desmentido ou, né, revelado que não foi, né? Então existe esse movimento de pós-verdade que prejudica muito a questão da democracia. Por isso que nos últimos tempos a gente está vendo essa conexão com o legislativo, com o judiciário, tentando mexer nas regras das informações. Porque a informação é um dos pilares da democracia, né? E aí, como que faz isso? Como que a gente se desvirtua disso? Como que a gente pode se manter o máximo possível livre dessas mentiras, como a Raíssa falou? Ver quem você acredita, quem está mais conectado com você, quem tem já um histórico, às vezes, de estudo, né, em relação àquele tema, aquela área, né, ou às vezes também comparar. Cara, você tende para um lado, eu sou mais esquerda, lê também revistas da direita, lê, sabe, lê a Veja, lê a Isto É, entendeu? Não fica só ali no Mídia Ninja, que é essas coisas esses vídeos. Lê, e ao mesmo tempo, quem é mais direita e tal, lê essas revistas mais do pessoal da esquerda pra você ter fundamento na forma que você constrói a sua opinião, sabe? Porque às vezes a gente ataca, como a gente ataca fantasmas. Uhum. Por exemplo, eu tô atacando, você tá com uma opinião contra mim, na verdade eu não tô atacando a sua opinião. Eu tô atacando aquilo que eu acho que você pensa. É aquilo que eu acho que você pensa, não o que você realmente pensa. Então, na hora que a gente tiver uma opinião, na hora de você eleger um candidato, eleger um partido, eleger aquele eixo ali, você não tem que basear a sua opinião naquilo que você acha do lado oposto, mas daquilo que eles realmente são, né? Então, assim, criar mentiras é muito isso também. Você tá criando aquilo que você acha que é. Você não tá tendo um diálogo direto com a opinião daquela pessoa, com a opinião daquele embate político, sabe? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que andar esses movimentos, a gente tem que fugir disso e ter muito cuidado, porque isso pode fazer uma democracia
enfraquecer demais, demais, demais. Cara, você falou sobre. Você tem alguma coisa? Desculpa. Você falou sobre índice democrático. A gente acaba. Você falando, eu tava pensando aqui o seguinte, mas a efervescência de. Pode ser completamente impopular do que a pergunta que eu vou estar fazendo agora. É a pergunta pegadinha mesmo, tá? Já avisando antes. Mas será que a efervescência de notícia falsa também não é um excesso de liberdade? Que a pessoa se sente livre para poder colocar aquilo dali. É um excesso de liberdade. Porque assim, a forma como eu enxergo a democracia é o seguinte, é liberdade. Correto? As pessoas elas têm liberdade de expressão, de... Então, até que ponto, né? Até que ponto a gente... Porque assim, se existe o direito, ele diz, né, que não existe crime que não tenha lei que o defina. Correto? Não existe. Então, partindo desse princípio, então, se a gente olhar por essa lógica, então, tem que ter alguma coisa que o julgue. Correto? Então, até que ponto a gente pode julgar o quanto isso daí é nocivo, sabe? Porque, tipo assim, uma coisa, né? Tem coisas que são muito absurdas. Que a gente realmente a hora bate de cara e fala, pô, isso aqui não tem como, pô. Não tem como dizer que isso aqui é verdade. Mas outras coisas, como a Kimberly falou, é do pós-verdade, entendeu? Então, a gente fala muito aqui no nosso canal, a gente conversa com pessoas assim, do marketing digital, enfim. Elas falam de uma parada muito interessante que é agregar valor ao produto. Sabe? O que é agregar o valor ao produto? Você, número um, você tá lá, o Venâncio que tá aqui, ele é muito mais especialista na área, ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas agregar valor a um produto você, número um, você tem que saber qual que é a dor do seu público, ponto, né? Você sabe qual que é a dor, a necessidade do seu ponto. Tô aprovado, Venâncio aprovou. Número 2, aquele produto ele vai atender aquela demanda. Se aquele produto vai atender aquela demanda, vai atender aquela necessidade, aí você já toma essa consciência. Agora existe a parte da propaganda. Como é que você vai fazer a pessoa entender que ela precisa do seu produto e não de outro, sabe? Aí você vai tentando agregar valor ao seu produto, agregar valor. Por que o seu, comparado aos outros, tem mais qualidade? E a partir daí você ir trabalhando. Só que isso, na visão de mercado, de marketing, propriamente dito, é uma coisa, é válido. Só que quando a gente olha para a política, a pessoa... Para a política, para a questão e tudo mais, as pessoas tentam... basicamente a mesma lógica. Só que elas tentam agregar valor desvalorizando o outro, sabe? E tipo assim, no meu ver, quando eu vou comprar alguma coisa de um cara, de algum produto, cara, em mim gera um desconforto quando ele fala muito. Se aparece, por exemplo, o dono da Coca-Cola falar só os malefícios da Pepsi. Bom, cara, como assim? O cara da Coca-Cola fala bem do seu próprio. Essa lógica funciona muito bem nessa parte, sabe? Porque gera um desconforto, sabe? Gera um desconforto. Você fala, pô, o cara tá se preocupando tanto, falando mal do Flash, falando mal da... E é uma preocupação que não existe na cabeça do dono lá da Coca-Cola. Ele sabe da qualidade do produto dele, sabe? Sabe que aquilo dali é verdade. Sabe que vai ter gente que vai comprar. Sabe que vai ter gente que vai ficar com a úlcera maior do que do que tudo ali. Vai comprar aquilo dali, entendeu? Como eu compro, eu gosto, eu amo Coca-Cola. Gente, só Coca-Cola, se quiser patrocinar nós aqui, que eu sou comprador de verdade da Coca, entendeu? Mas enfim, cara. Então assim, só que nessa área as pessoas acabam tentando agregar um valor nela, desvalorizando o outro. E tipo, a mesma consciência que a gente olha, se a gente for olhar uma propaganda de algum produto, né? Pelo menos assim, no meu ver. Não sei se com vocês funciona assim. É a mesma consciência que a gente olha e fala, poxa, o cara tá falando mal demais de um produto pra poder valorizar o dele. Pô, pega mal. Não pega mal? Por que não pega mal na política, cara? Por que o cara... Sabe? Por que isso não pega mal numa escolha? Isso acaba se tornando verdade, sabe? Sinceramente, eu não sei a resposta disso. Eu queria entender aqui com vocês aqui. Por quê? Por que será? Quais são os fatores que tem dentro desse negócio que gera isso daí? Você acha? Cara, o que eu acho? Eu acho que é uma questão de estratégia política. E aí, como você tá falando de marketing, existe um marketing político.
né? Que ele já é mais específico. Eu não sou estudiosa do marketing político, não saberia dizer profundamente sobre por que rechaçar um outro candidato, na verdade, traz benefícios. Mas como uma pessoa, assim, que pode analisar ao mínimo, é muito importante você deixar diferenças claras, entendeu? É muito importante deixar que as pessoas pensem o que você se destaca, e nesse destaca o quanto você é diferente do outro. Eu penso nisso, né? O que o outro tá fazendo agora que você nunca faria? Ou que o outro deixou de fazer que você faria com certeza, né? É óbvio que eu acredito que também vai trazer esse desconforto você ter um candidato que ele só fala realmente mal do seu oponente. No entanto, se isso for bem equilibrado, acredito que seja uma boa estratégia política, né? Você, principalmente, quem é o candidato de oposição. O candidato de oposição que tá ali tentando tirar o candidato da situação, ele precisa mostrar que ele merece aquela chance de fazer diferente. Então ele precisa revisitar as políticas, as condutas que o outro candidato fez, para que a população se conecte, até por uma questão de falta de memória da população, né? Exatamente, né? Uma falta de memória da população, então precisa lhe lembrar, você lembra quem fez isso? Foi ele. Tanto pra bom quanto pra ruim também, né? Sabe quem fez na gestão anterior? Fui eu. Então me tragam de volta. É meio que isso. Tipo isso. Raíssa. Eu acho que nesse período eleitoral, todo mundo joga com as armas que tem. Então, se a arma dele é apontar o erro do outro, ele vai dar. Ele vai fazer com o melhor que puder, né? Isso e vai fazer bem, né? E às vezes é o que funciona. De fato. Você pode falar assim, uma estratégia baixa. Mas é o que funciona. Ainda mais nessa época das redes sociais, né? Onde todo mundo tem opinião. E antigamente, eu lembro, eu não votava, né? Mas eu lembro que não era nesse alarde todo, né? As eleições, porque as pessoas realmente discutiam, às vezes, entre pequenos grupos, viam alguma coisa na televisão e era só aquilo. Agora, hoje, todo mundo tem que ter uma opinião sobre algo. Se posicionar então, publicamente, coisa que eu acho que as pessoas conseguem ganhar um certo poder. As redes sociais dão um certo poder, realmente. Aqueles influenciadores, por exemplo, eles têm que realmente defender um candidato, porque eles realmente vão conseguir atrair pessoas para eles por aquilo. Então, eu acho que é um jogo de poder e um poder de influência através disso, sabe? Então, você acusar o outro, você mostrar o outro que errou nisso ou naquilo, é realmente uma ferramenta de poder nessa campanha eleitoral aí. Eu, pessoalmente, até rio, assim. Quando eu vejo essas paradas? Eu vejo na televisão escancarado, assim, um falando mal contra o outro, trazendo notícias antigas, assim. Um comendo o outro, assim. Assim, a vontade de chorar no final de tudo, né? Mas já que tá assim, eu começo a rir do pessoal fazendo igual isso. Uma propaganda que eu vi, o pessoal fica botando uma propaganda aí do atual presidente, um vídeo antigo do atual presidente falando. Pô, gente, mas isso é um negócio mais... mas se ele pensa daquela forma ainda ou não, a gente analisa se pensa ainda daquela forma, mas um negócio tão antigo, aí da outra propaganda do outro lado responde com um vídeo outro antigo também. Muito antigo. Aí fica nessa troca. O que você falou sobre... Existe o marketing mesmo, marketing político, às vezes é o que funciona, sabe? Então, assim, o mesmo desconforto que gera quando a gente vai comprar algum produto, pelo menos assim, tem que gerar também quando você olhar... Se, por exemplo, o candidato de oposição quer bater no da situação, sabe, eu vejo um grande um problema que eu quero falar com vocês aqui e a gente desenvolver isso daí. É o seguinte: o quanto o meu envezamento compromete, sabe, a minha visão do que a pessoa tá falando, sabe? Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa completamente mal, absurda, mas ela tá falando exatamente o que você tá concordando, entendeu? E tá usando das coisas mais baixas, mais assim,
coisas que não são civilizadas, digamos assim, pra poder lidar, sabe? Então, tipo assim, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente tá falando sobre consciência. Eu acho que consciência de voto, de escolha, ela tem que ter princípios, correto? Ela tem que ter princípios muito bem fundamentados. Eu vou citar um exemplo aqui. Tem uma discussão enorme sobre o quanto os três poderes estão assim, estão num balaio No de gato, fight, uma no fight, fight. um se sobrepõe o outro, e a nossa democracia, a gente sabe que é uma democracia muito frágil, sabe? A nossa história de uma democracia frágil, Dá frágil. até medo, né? A nossa república é frágil, a nossa democracia é frágil. E, cara, a nossa Constituição, ela tem ali os três poderes e para poder manter equilíbrio. Só que a gente vê diversas vezes um sobrepondo. Não é de hoje que o judiciário, por exemplo, ele se coloca numa questão. Por exemplo, tem uma questão que eu sou a favor e que para poder ser aprovada, por regra, ela tem que primeiro passar na Câmara, tem que ser feita uma proposta para um deputado. Existe todo um rito, um deputado faz a proposta. É votado, é visto, o presidente acata, o presidente da Câmara acata, é visto, é votado. Aí vê lá, manda pro Senado, manda pro presidente da República, ele vai vetar ou ele vai... esqueci o nome aqui. Ratificar. Ou ele vai votar, vai ratificar, ou ele vai mandar de volta e vai dar... Enfim, fica nessa. Ou às vezes o presidente da República tem algumas propostas de reforma para fazer, como a gente teve recentemente. Aí vai lá e fazem lá, modifica uma coisa ou outra, a Câmara vai lá e muda de volta. Enfim... Aí, cara, aí vem isso é uma coisa, esse é um ponto. Só que aí, às vezes ali o judiciário pega esse ponto, que eu sou a favor, pronto, coloca, analisa na base do decreto, pronto. Sou a favor daquilo dali, então, pô, pra mim foi bem. Mas, pô, peraí, mas e o rito, cara? Sabe? E o rito do negócio, sabe? A questão da consciência, eu acho que é isso, sabe? A pessoa ser consciente não ser muito apegada demasiadamente ao que você é a favor. Sabe, a sua identidade ideológica, mas ser a favor ao rito, à democracia, sabe, a não ter nada enviesado, porque um dia é o que você concorda, e amanhã pode ser que você não concorda, e aí, você vai reclamar como? Né? Entendeu? Mas é muito o que eu falei, entendi o seu ponto, mas eu acredito que, realmente acredito nisso, que não existe nada que vai ser 100% neutro. Você vai olhar a partir da sua perspectiva. A partir que a sua perspectiva já muda. Quando já é a visão da Raíssa, por mais que a gente concorde em tantos pontos, vai ser a partir da perspectiva da vida, da experiência, do que ela leu, do que ela viu. Né? Nesse momento já é enviesado. Mas, por uma questão de, o que você falou sobre crítica, sobre você conseguir olhar todos os lados de uma forma menos, assim... fanática, né? Até uma coisa assim, fanática. É isso pra sempre, essa é a verdade. Eu acredito que não existe isso dentro da política. Essa é a verdade, não sei o quê, e não muda, e meu candidato é perfeito. Não existe isso. Não vai existir. Então, a gente pode sim olhar. Eu, por exemplo, o meu voto hoje pra presidencial não quer dizer que eu concordo 100%. Com aquele candidato. E eu sei os pontos fracos dele. Sabe? Mas ainda assim, eu sei olhar isso, eu sei não fazer com que ele seja o ídolo, né? Porque a gente tá com muito essa mania de ter o salvador. O totem. O salvador, aquela pessoa que... Tá muito difícil falar aqui sem você, assim, neutralizar. Mas é aquela pessoa que tem o mito, a pessoa que vai ser a grande pessoa que vai resolver tudo. Não existe isso, não existe essa pessoa. Não existe pai dos pobres, não existe mito, não existe o nada. pai dos pobres. Não existe nada disso daí. Não existe, e não vai ter, né? No momento que você pensa, já pensa aí, não vai ter o grande salvador da pátria... Já é um ponto. Já sabe que aí, pra onde seu olhar for, ele vai ter problemas, vai ter
coisas a se enfrentar e você pode ser crítico, inclusive com o seu próprio candidato, com o seu próprio partido. Você precisa ser crítico em relação a eles, né? E olhar o outro foi naquele sentido que eu tava falando. Olhar o outro em relação à opinião que o outro tem, não o que eu acho que o outro pensa, né? Outro dia eu tava escutando um podcast falando sobre alguns benefícios que o governo atual provocou na economia. E de pessoas muito especialistas, sim, aí sim, pessoas especialistas. Pessoas que conheciam muito. E aquilo me causou um desconforto. Porque eu vendo a situação da economia hoje, né, sendo bem leiga, né, não conhecendo tanto, eu penso que a gente tá numa situação horrível. Mas eles falando os benefícios que tiveram. E eu tive que olhar por esse outro lado. Quais são os tipos de benefícios? Quais coisas que realmente avançou em relação a isso? Pode ter tido realmente. E eu não posso negar isso. Eu não posso negar isso. Contra fatos não há argumento, não né? posso Que negar negócio, né? isso. Que houve algum tipo de incentivo, talvez, para as empresas e tal. E as empresas conseguiram sair ali de algum sufoco e conseguiram produzir mais. E o que isso trouxe de benefício para o Brasil? Não posso ir contra isso, sabe? Mas também tem ainda outros pontos que eu acho que são tão importantes quanto que deveriam também ser desenvolvidos. Então é isso, de olhar de uma maneira quase que também cínica, né? Tipo, olhar pro outro, tipo, sem... Cara, tentar ao máximo tirar essas lentes que tem em você, mas sabendo que você não vai conseguir tirar tudo. Eu acho que a nossa formação nos ajuda muito a compreender, porque a nossa formação, a minha da Kimberly, a gente tenta em todos os aspectos sociais olhar o todo. Olhar do mais pobre ao mais rico. E a gente entender que realmente existem cenários distintos. Ou seja, às vezes, para a maioria pobre, um candidato vai fazer mais sentido para a realidade que ela vive. Diferente de um outro cenário. Para um cenário onde as pessoas possuem mais dinheiro, um candidato parece ser mais favorável para a realidade que eles vivem. Então, é importante... E pode acontecer também de polarizar nesse meio termo. Por exemplo, dentro da comunidade que tem menos recursos, o outro candidato também pode fazer mais sentido. Mas a gente realmente conseguir olhar e comparar o que aquele candidato que eu tô pesquisando, que eu tô realmente querendo votar, o que ele tem feito para a realidade que eu vivo. Por exemplo, o que ele tem feito para que hajam melhorias na realidade onde eu estou inserida. Então, é importante a gente realmente estar sempre analisando isso. O que o candidato tem feito, ou se ele não tem nenhum ponto positivo, o que ele fez para tentar melhorar em algum aspecto, sabe? É verdade. Então, eu acho importante a gente realmente ter esse poder de mediar. Existem pontos positivos e negativos em todos os candidatos. Então, eu acho que é importante a gente realmente olhar o todo e tentar analisar o que eu posso tirar de melhor de cada um. E Raíssa, não sei se vocês vão concordar, mas acho que vai bem de encontro o que a Raíssa está falando, que às vezes as pessoas, quando vão votar, elas olham muito apenas dentro de um critério. É verdade. Né? E aí é a coisa do consciente, tem que ver o total. O critério é apenas moral? Eu vou ligar só pro o tipo de moral que aquele candidato tá olhando? Eu não deveria me preocupar também com questão econômica? Eu também não deveria me preocupar com questão social? Com questão sanitária? Eu vou olhar só pra questão moral? Eu acho que tá pegando muito isso nas últimas eleições, é a questão da moralidade, né? De como vai ser a moralidade do povo. Sendo que, às vezes, a situação de prioridade é a fome. Sabe? É o desemprego. É o desemprego. O pessoal né? tá olhando para tantas questões ideológicas, são importantes, então não falo que não existe o seu valor. Existe uma questão que a gente precisa pensar sim, sabe? Mas eu vou pensar primeiro qual é a situação das pessoas mais vulneráveis. O Brasil voltou para a linha da miséria, né? Então, assim, tem muitas pessoas passando fome. É o tipo de Brasil que a gente quer. Aquela slogan do Jornal Nacional. O Brasil que eu quero. Qual que é o Brasil que eu quero? Entendeu? Então, assim, eu acho que o voto consciente, ele passa por isso também. Por a gente ter essa formação, a gente olha de forma ampla. E seria bom que todas as pessoas conseguissem olhar de forma ampla também. Não olhasse só de uma forma
ali só de um tipo, um critério, uma situação, né? Tentar se olhar o todo. Porque a gente não consegue viver só de um critério, só de uma... A vida é complexa. A vida é complicada, né? Então, então assim, de forma consciente, então seria uma forma menos apaixonada, se possível, né? Pensar mais com a cabeça e menos com o fígado. É que um ou outro fala isso, né? A gente ter mais consciência significa a gente ter menos identificação apaixonada e mais uma visão mais ampla, sabe? Mais, eu diria, mais fria da situação, né? E qual que é a importância, sabe? Não só de ter essa consciência, mas qual que é a importância de participar da política, sabe? Porque existem inúmeras formas de se participar da política. A gente tá aqui, a gente tá participando. Querendo ou não querendo, tá participando. Qual que é a importância de fazer parte disso daí? Ter consciência e ter consciência de fazer parte. Consciente. Começa. Você. Eu acho que eu escuto isso muito da minha mãe, que ela fala, não gosto de política, não fala de política comigo, eu não quero votar em ninguém. Mas ela tem a opinião dela. Ela não concorda com tal coisa e concorda com tal coisa. Então, eu acho importante, eu sempre falo isso com ela, como você quer que essa opinião sua seja representada diante do povo, sabe? Se você quer tal coisa, você precisa procurar pessoas que vão te ajudar a fazer com que essa verdade que você acredita seja expandida para a sociedade. Então, a importância de você votar, de você participar da política, é de você realmente colocar para fora, expressar e tentar colocar pessoas que representem o que você acredita no poder. E isso é muito forte, porque você está dando poder a alguém para fazer algo que você acredita. Então, por exemplo, se eu acredito em A, eu vou colocar a pessoa que eu quero votar, né? O candidato que acredita em A também. Então, eu preciso dar... É como se eu estivesse colocando um representante ao que eu acredito, dando voz àquilo que eu acredito. Então, não tem como você não participar disso, porque você só consegue expressar aquilo que você acredita colocando alguém, né, para te representar ali. Não tem como você... eu acredito em tal coisa, então eu vou assumir o poder. Não tem como, né? Quem dera também. Mas também ia ser uma anarquia total, né? Todo mundo fosse assim. Mas... eu acho que participar da política, nesse momento, é importante em questão de representatividade mesmo. É a essência, né? Se você pensar na essência da democracia, é isso. Quem tá te representando? Infelizmente, eu acredito que parte do ceticismo das pessoas em relação à política, da crença ou de colocar qualquer tipo de expectativa na política, ela vem disso, de que você não se sente mais representado. Você não vê mais aquelas pessoas ali fazendo aquilo que você gostaria de ver pro mundo. São pessoas que estão se desvirtuando da essência, né? E por isso tão importante esse tema da consciência. Porque o voto continua sendo a forma que você pode mudar essa engrenagem. Ela pode mudar esse sistema. Por isso que esses políticos aí, eles meio que se esperneiam, se fazem de tudo para conseguir com que você vote nele, né? Então, assim, pensar na pessoa, pensar que o seu voto é extremamente valioso é um princípio, né? Eu não sei se eu concordo tanto com a obrigatoriedade do voto. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas já que é obrigatório, já que é essa a situação que a gente tem agora, tenta fazer isso com o máximo ali de respeito até por você mesmo, né? Por esse direito que você tem, o direito de você se sentir o máximo possível representado. E a política, a importância de fazer política eu acho que esse é o auge, né? O dia da eleição, eu estava falando aqui antes, né? É o auge democrático ali, né? E não para por ali, obviamente, né? Não para por ali. Você pode... não precisa ser um grande estudioso da ciência política, nem nada disso. Mas acompanhar ao mínimo, ver o que está acontecendo, que tipo de obras estão fazendo, se são obras super faturadas, né?
o tipo de desenvolvimento que tá tendo na cidade, o tipo de preocupação, como que tá o postinho perto da sua casa, tá tendo vacina lá perto do postinho, tá tendo médico, as ruas, como que estão, o meu esgoto, tá chegando água. Esse tipo de coisa é a política presente no dia a dia. É esse tipo de coisa que vão prometer nas próximas eleições. Então tem que ver ali o que está sendo feito na rotina, no dia a dia. Se você está conseguindo ter, principalmente, acesso aos seus direitos básicos, né? São seus direitos, né? Você não está ali mendigando alguma coisa. Aquilo ali é o seu direito, né? Parte das suas contribuições, dos seus impostos, das taxas que você paga, é para aquilo. Então, eu penso assim, a política está presente nos seus direitos, né? O que é o seu direito de receber, de ter. E é um dever você ter, para que você receba esse direito, é um dever você ter o máximo de consciência, de ética na hora de votar, né? É muito importante que a gente olhe para uma pessoa que se coloca, né, nessa situação como na tentativa de ser representante, né? E ver qual que é o histórico dela e o que ela está disposta a estar fazendo mesmo, sabe? E eu acho muito admirável quando a gente encontra pessoas em que você olha, você vê, por exemplo, que ela não tem histórico da política, mas ela tem um histórico de trabalho muito grande. Muito... Como vocês falaram no início, né? Você olhar a história da pessoa e você vê que não é da boca pra fora. Pode ter inúmeras coisas que você não concorda com ela e tudo bem, isso faz parte. Mas só que quando você, ao olhar pra ela, você ter a certeza absoluta de que, nossa, essa pessoa vai estar fazendo o máximo pra estar realizando aquilo que ela está propondo, cara. Sabe, um exemplo de uma pessoa, assim, bem específico, que eu vejo muito isso, cara, é o Jair Produções. Por quê? Porque é um cara que tem muita coisa que a gente não concorda, ideologicamente falando. Só que é um cara que eu vejo que tem, no que se refere à vontade de trabalhar e fazer, e que algumas propostas que, cara, se você olhar e sentar e ver que ele apresenta, cara, é isso aí. Só que se propor a estar conversando, sabe? Tá vendo e tá vendo junto com a pessoa, porque às vezes é isso, sabe? Também a gente sentir a proximidade das pessoas que estão se colocando para ser representadas, a gente já vencer a barreira que é do político aqui e os eleitores, ou os possíveis eleitores ali, o povo ali, sabe? Mas ali, sabe? No tete a tete, no 1 a 1, alguém que você tem acesso para cobrar, para chegar e falar, olha só, você falou isso, vamos fazer isso. Ou então abrir a luz assim, tipo, tem esse tipo de coisa? Tem esse tipo de coisa aqui que a gente precisa fazer, sabe? Principalmente na área social, que é uma, cara, que eu vejo que pra nossa cidade, eu acho que se for pra escolher uma prioridade pra poder agir na nossa cidade, é a área social. Ponto. Eu acho que a pessoa que se coloca como representante de São Gonçalo, sabe? Independente de qual seja a sua bandeira, eu tô falando isso com você, entendeu? Não é só com quem eu citei aqui, não. Com você, rapaz, moça, se coloca aí para ser representante dos gonçalenses, seja na Câmara dos Deputados Estaduais, ou seja lá no Congresso Nacional. Olha só, qual que é o seu compromisso com as nossas... eu não tô nem aí se você é a favor disso, daquilo, outro, no campo identitário ou no campo ideológico. De verdade, não estou. Mas eu quero saber qual que é o seu compromisso com os nossos problemas imediatos, sabe? Os nossos problemas imediatos, ir até onde os lugares onde tem a necessidade ali, batendo na porta, e qual que é a sua resposta imediata para aquilo, sem demagogia, sem, sabe, como um dos nossos convidados falou aqui, sem discutir sexo dos anjos, mas ver qual que é o problema. O problema é a educação? Tá, você que está vindo como deputado, você vai conseguir uma boa emenda para a área da educação? Você vai conseguir um bom diálogo? É diálogo, a gente tá falando de diálogo. Política é diálogo. Não é se vender, se comprar, não, é diálogo, meu irmão. Porque assim,
consciência também disso, você entender que não é só porque o cara tá fazendo, mas como que ele tá fazendo também, sabe? Qual que é o mecanismo que ele tá usando pra tá fazendo, sabe? É o diálogo, é a conversa, é a política propriamente dita, né? Ou é a imoralidade no sentido real da palavra, sabe? Porque a gente às vezes coloca moralidade como um sentido pessoal, mas imoralidade que eu digo assim no sentido assim de como que você tá lidando então com os seus pares, como que você tá lidando com o executivo. É algo que se todos nós fôssemos ver, te daria vergonha, te daria orgulho. Acho que esse é o ponto, sabe? Moças, a gente tá se caminhando pro nosso final. Caraca, Passa rápido. Passa muito rápido. Quando o papo é bom, né? Eu queria muito agradecer vocês, de verdade, a estarem aqui dando essa aula. Encerrando com a gente essa série. Tá bom? Muito obrigado, Kimberly. Ai, eu que agradeço. Foi, assim, uma experiência bem legal, né? Porque perguntaram se eu já tinha tido no podcast antes. Claro que não, mas... Nem pareceu. De verdade. Mas foi muito legal, acho que a conversa, ter falado com vocês. Eu acho que é um tipo de coisa que a gente deveria fazer mais. E de forma assim, sabe? Tranquila, né? Não... Pacífica, diplomática. É bom, né? Sem pessoa acusando, assim, você, né? Você é um fascínora, né? Esse tipo de coisa. Eu tô bem feliz, na verdade. Espero aí, a gente tentou não defender ninguém, né? Não dizer nome de nenhum político, realmente. Mas para que as pessoas realmente também tenham esse tipo de autonomia, né? Para que elas possam decidir por elas mesmas o que elas acham que é o melhor aí pro Estado, pro nosso governo, pra União e tudo mais. Mas muito obrigada pelo convite, Well, e Matheus também. A gente que agradece. E Raíssa, muito obrigado por você ter vindo. Raíssa aceitou pra hora também, foi que nem a Kimberly. Aceitou pra hora. A Kimberly não sabia nem de que era. A gente foi assim, ó. Quando eu soube que a Raíssa vinha, eu aceitei. A Raíssa, quando soube que eu vinha, ela aceitou. Então, fiz bem. E Kimberly, eu convidei ela nem sabia onde que ela. Vambora! Então me conta ali, não conta, a gente vem. Galera. Eu presumi que era num lugar e minha cabeça achou que era esse, e eu vim. Eu sequestrei e trouxe ela pra cá. Mas eu que agradeço pelo convite do El, do Matheus também. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de a gente expressar um pouquinho daquilo que a gente conhece, mesmo não sendo nossa área de atuação direta, né? Mas a gente passou algum tempo na academia falando sobre isso. E é bom poder ajudar com aquilo que a gente possui outras pessoas, né? Eu acho que essa época do ano é importante, sim. Valorizem realmente a importância do voto que vocês têm. É importante para o nosso país. Não desistam do Brasil, sabe? Amem a pátria de vocês. E é isso mesmo que eu queria deixar aqui, essa mensagem para vocês, que eu acho que tanta gente tem falado tanta coisa ruim sobre o nosso país e realmente é muito difícil, às vezes, de ler, porque a gente vê diversas pessoas de diversas nacionalidades defendendo mesmo o seu país, e aqui no Brasil parece que as pessoas realmente perderam um pouco dessa identidade, né? De conexão, pertencimento, sabe? Desse realmente da ideia de que nós não somos bons o suficiente para nada, e eu acho que se construiu essa identidade forte. Então é importante de a gente lembrar que a nossa pátria, assim, é uma pátria especial. Eu acredito muito no que o Brasil tem muita coisa ainda para os anos aí. Eu não sei as coisas que vão acontecer, mas eu acredito que tem muita coisa boa para sair do Brasil, que as pessoas acreditem também através do voto, sabe? Que elas se expressem através do voto aí. É isso aí. Viva a democracia. Viva! Então, galera, antes da gente encerrar, eu queria explicar a ausência do Matheus aqui. É por um pequeno problema técnico, é por isso que ele não pôde estar presente na gravação, mas ele tá bem ali nos bastidores, ali, gesticulando, feito um técnico de futebol, analisando a tática, se o time tá jogando da forma correta, entendeu? Então o Matheus, ele tá presente sim, tá? Queria agradecer vocês, mais uma vez, a estarem aqui. Vale a pena também eu falar pra vocês, compartilharem com todo mundo, sabe? A gente tá em época de eleição, então é bom a gente ter consciência, sabe? Do que a gente vai estar fazendo, do que tá votando, é isso e aquilo. As meninas falaram muito bem aqui, com muito mais propriedade do que eu. Outra coisa,
mais uma vez, ressaltar para vocês. O nosso podcast, ele é um podcast voltado pro motivacional, ele é voltado para histórias de vida inspiradoras. Esse aqui é o último episódio para encerrar a nossa série sobre voto, sobre consciência, sabe? Consciência política, consciência, porque a gente percebeu essa necessidade, sabe? Nesse período a gente ter consciência. Não adianta nada a gente falar de muita coisa e deixar algumas coisas que são igualmente importantes de lado. Então é muito importante que você ao clicar, por favor, veja, assista, vai agregar. Eu garanto pra você que vai agregar bastante, muito mais por causa delas do que por minha causa. E do técnico Matheus, né? Do coach Matheus ali de cantinho. Então é isso, galera. Ative o sininho, dá o like e, cara, a gente tá aqui pra isso, é pra compartilhar a informação, mensagem, e é isso, tudo nosso. Muito obrigado, meninas, obrigado, galera. É isso, tamo junto, Alavancar Podcast. E é isso aí, valeu! Tchau, gente.